Nesse final de semana, tivemos os 4 primeiros clubes classificados para as quartas de final do Super Mundial de Clubes. Foram 4 grandes jogos, algumas coisas dentro do esperado, outras nem tanto. A gente vai repercutir um pouquinho sobre esses 4 jogos, o que aconteceu até aqui nessas oitavas de final do Mundial de Clubes, e já temos 4 das 8 melhores equipes do mundo. E tem brasileiro entre elas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Já vai deixando o seu like, tem ajudado bastante na questão do crescimento do canal. Compartilhe aí para os seus amigos, para a galera. Lembra de ativar o sininho, a questão das notificações. Sempre que chegar um conteúdo novo, a gente está trabalhando para ter bastante coisa legal aí. E também na descrição estão aí alguns links, tanto do TikTok quanto do Instagram ali, de outras redes sociais. Então, se você quiser estar seguindo o canal All Sports em outras redes sociais também, aí na descrição a gente está deixando o link. Então, sem mais enrolação, a gente vai começar falando do primeiro jogo do Mundial de Clubes. Foi um confronto entre brasileiros. Então já começou num confronto de Brasileirão para o mundo inteiro ver. Sábado, 1 da tarde, Palmeiras e Botafogo. Foi um jogo bonito? Não. Mas era dentro do esperado. São duas equipes que estavam tentando minimizar muitos erros. Então, assim, nenhum dos dois queria arriscar, nenhum dos dois estava forçando muito a barra ali para criar e se expor ali atrás. Então, era um jogo, foi controlado, ainda mais no começo ali, antes da parada para hidratação no primeiro tempo. Mas é inegável que o Palmeiras, óbvio que a gente sabe que no futebol não existe mérito, o clube mereceu ganhar, isso não significa nada. Mas tem uma equipe que merecia ganhar, era o Palmeiras, que criou as melhores chances. Tanto que, para a FIFA, e quem recebeu o prêmio de melhor em campo foi o goleiro John, do Botafogo. Ele fez ali pelo menos 2, 3 grandes defesas que ajudaram o Botafogo a se manter vivo ali no jogo. O Palmeiras foi ali, começando principalmente no segundo tempo, criando algumas chances a mais. Maurício entrou muito bem no jogo. E aí, na prorrogação, Paulinho, ele entrou no decorrer do jogo, saiu logo depois do gol. Ele foi uma grande contratação do Palmeiras para a temporada. 18 milhões de euros, né? Ele foi comprado junto ao Atlético Mineiro e ele resolveu. Foi um belo gol dele. Ele faz a jogada individual, bate ali no cantinho, um muito bonito gol. E é aquilo, né? O Palmeiras fez um investimento grande, principalmente quando a gente leva em consideração que o jogador não está 100%. O Paulinho entra no segundo tempo, ele sai depois do gol porque de fato ele não está com condição de jogar futebol. Pelo menos não num nível grande, no melhor nível dele. Mas a gente vê que nesses poucos minutos que ele esteve em campo, ele fez a diferença. E aquilo, né, 18 milhões de euros, ele já rendeu para o Palmeiras mais que isso só nessa competição. Esse gol, a classificação para a próxima fase, já rendeu ali cerca de 12 milhões de euros. Ele tinha feito o gol que iniciou o empate contra o Inter Miami, garantiu a vaga. Então, assim, o Paulinho já se pagou. E ele foi a grande contratação, talvez, ali, junto com o Vitor Roque para a temporada. No mesmo Paulinho não estando 100%, ele foi lá e decidiu. O Palmeiras jogou melhor, mereceu a classificação. No vídeo da análise das oitavas de final, eu comentei que o Palmeiras era uma boa equipe. Então, assim, era um jogo bem parelho. Talvez o Botafogo chegasse com mais moral, por conta da vitória contra o PSG, de terem classificado no grupo da morte. Mas o que a gente viu em campo foi um Palmeiras que teve mais... Ele fez mais questão de jogar. O Botafogo não fazia questão nenhuma de jogar. Entrou assim com uma mentalidade ruim quando a gente pensa que é um jogo de oitavas de final do Mundial de Clubes. Entrou simplesmente para não perder, segurando o jogo e esqueceu de jogar bola. Então o Botafogo não fez um grande jogo. O Palmeiras mereceu a vitória. Mas se fica aí, né, como parte negativa para o Palmeiras, é que nas quartas de final o Palmeiras vai ter 2 desfalques assim, de muito peso. Além da questão do Paulinho, que não está 100%, a gente já sabe, já comentou aqui. Gustavo Gomes, ele foi expulso no final da prorrogação. E o Piquerez, por conta da questão do acúmulo ali de cartões amarelos, ambos estão fora das quartas de final. Então o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea na sexta-feira à noite, mas ele está sem o principal zagueiro e o principal lateral esquerdo ali titular. E é uma grande diferença. A torcida do Palmeiras... alguns clubes, algum jogador pode ficar pendurado ali, tá fora, mas tem um grande substituto. O Palmeiras não é o caso para a lateral esquerda, vai ser uma queda muito grande de qualidade. Então, assim, são 2 desfalques de muito peso
E a gente vai falar também porque o adversário do Palmeiras vai ter um desfalque também importante para o meio campo. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas então, sexta-feira, 10 da noite, quartas de final, Palmeiras contra Chelsea. E aí já passando para o segundo jogo, o Chelsea conseguiu ganhar da equipe do Benfica. Foi um jogo, quando a gente olha o placar 4-1, parece que foi uma vitória tranquila, um amasso do Chelsea, mas foi um jogo decidido na prorrogação. O Chelsea foi o melhor no jogo, o goleiro do Benfica, confirmando o grande mundial que ele fez até aqui, fez um bom jogo, mas houveram algumas falhas ali que talvez tenham sido determinantes no placar. O Chelsea abriu o placar no segundo tempo, Reece James numa batida de falta, é aquele lance, né? É um lance totalmente defensável, mas ninguém esperava o chute direto. Todo mundo esperava uma bola levantada ali para a área. Reece James aproveitou a oportunidade, viu que o goleiro não estava atento ali na batida, estava já se preparando para ir para a área ali para defender o cruzamento. Ele bate direto, faz o gol e talvez assim, algo que chamou a atenção e foi o grande destaque desse jogo foi porque no finalzinho, quando faltavam 5 minutos para acabar o jogo, houve mais uma das enormes e inúmeras paralisações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, porque a questão alguns anos atrás morreu um torcedor nos Estados Unidos por conta de um raio. Então lá existem muitas tempestades nessa época do ano. Então, por isso ter acontecido, eles criaram um protocolo de que quando tem um alerta de tempestade, o jogo precisa ser paralisado por pelo menos 30 minutos. Então, se cair um raio próximo ali, se tiver um alerta de tempestade, o jogo tem que ser interrompido, ele só retorna quando a tempestade ou o alerta, os raios pararem. Então o jogo, faltando 5 minutos para acabar, estava ali no clímax do jogo, ele foi interrompido e ficou cerca de 1 hora e 40 minutos parado. Então imagina aí, isso acontecer no ano que vem na Copa do Mundo no jogo do Brasil. Talvez o jogo do Brasil aí que começa 1 hora da tarde e vai acabar lá para 8 horas da noite. Imagina que loucura. Vai parar simplesmente o dia inteiro do brasileiro. Foi, assim, então, uma grande paralisação. O treinador do Chelsea, o Maresca, ele reclamou muito disso. E, de fato, ele tem razão. A gente entende que é por uma questão, um protocolo de segurança, e a saúde tem que vir em primeiro lugar. Mas, assim, é totalmente desnecessário algumas coisas como vêm sendo conduzidas. E, se sabem que nessa época tem muito alerta, os jogos deveriam ser feitos todos, então, nos estádios cobertos e evitando toda essa questão ali. Então, o jogo ficou quase 2 horas parado. Quando o jogo volta, no último lance praticamente, o Benfica consegue empatar com o gol de pênalti do Di Maria. Olha só que loucura. 4 gols do Di Maria, ele é o artilheiro do Mundial até aqui, os 4 de pênalti. Então, o Di Maria consegue empatar. O Benfica ainda teve outras oportunidades ali, acabou não conseguindo concluir. E aí, no segundo tempo da prorrogação, o Chelsea consegue, de fato, confirmar o talvez favoritismo leve que eles tinham antes. E aí, todos os gols foram no segundo tempo da prorrogação. O Chelsea termina ali e garante a vitória, faz 4 gols ali, 3 na prorrogação. 4-1 o jogo, Chelsea classificado para as quartas de final. E aí vamos ter esse confronto na sexta entre Palmeiras e Chelsea. A revanche do que foi a final do Mundial de Clube poucos anos atrás. O Chelsea ganhou do Palmeiras na prorrogação, com o gol de pênalti do Havertz. Então, assim, foi feito toda uma piada, para a torcida do Palmeiras por conta de não terem um Mundial, de terem chegado próximo ali, mas terem perdido. Então, é a chance do Palmeiras se vingar do Chelsea. Já deixa aí depois nos comentários quem você acha que passa. Será que o Palmeiras vai conseguir a vingança ou o Chelsea vai ir para a semifinal? Já no domingo, tivemos outros 2 jogos, agora já no outro lado do chaveamento. E o PSG ganha de 4-0 do Inter Miami, no que foi um jogo assim muito tranquilo do PSG. O PSG vem assim controlando muito bem e é algo positivo para eles, pensando nas próximas fases. Eles estão no final da temporada, então de fato os jogadores estão cansados, a questão do calor impacta, querendo ou não. Eles não estão acostumados com essa logística do calor, com toda essa questão. O PSG começa o jogo num ritmo muito grande. O Inter Miami praticamente não encostava na bola no começo do jogo. O PSG consegue fazer o gol ali. E um gol que não é tão comum, essa bola aérea ali do PSG, principalmente quando quem fez o gol é um jogador baixinho até, o João Neves, um bom meio-campo. Foi contratado ali junto ao Benfica. Ele faz 1-0, gol de cabeça.
ele também faz o gol do 2-0. No final do primeiro tempo ainda, a equipe do Inter Miami faz um gol contra e no final também ali, Hakimi finaliza de 4-0 ainda no primeiro tempo, mata o jogo de vez e no segundo tempo a gente viu um Paris Saint-Germain completamente diferente na questão da agressividade. O clube estava controlando, mas o jogo estava assim, nitidamente tirando o pé. Quando a gente falava, né, na análise no vídeo anterior aqui, foi falado que esse era o jogo com maior desnível técnico. E isso se concretizou dentro do campo. A equipe do Inter Miami no segundo tempo conseguiu esboçar uma leve reação, teve algumas chances ali, mas a gente via que de fato o PSG tirando o ritmo, a equipe do Inter Miami consegue dar uma melhorada, mas não chegou perto ali de fazer o gol, tiveram uma outra oportunidade ali, mas é nítida a diferença do nível do Messi e do Suárez ali, por mais que o Suárez também já não esteja 100%, longe disso, para os outros jogadores do Inter Miami. E aí eles tentaram criar alguma coisa, conseguiram ali esboçar uma leve reação, mas o PSG, que já tinha o jogo todo controlado, garantiu o favoritismo, 4-0, e estão nas quartas de final. O adversário, o Bayern de Munique, que derrotou a equipe do Flamengo, que foi talvez aí o grande jogo, né, do final de semana. A gente teve o confronto Palmeiras e Botafogo entre brasileiros, mas a gente queria de fato ver uma equipe brasileira enfrentando de novo uma equipe top ali europeia. E o que a gente viu foi o que a gente já imaginava, a gente já tinha falado aqui em vídeos anteriores também. Existe uma diferença entre a elite europeia e o nível do futebol sul-americano, né? O futebol brasileiro representando a força do futebol sul-americano. A gente sabe que o futebol argentino vem no nível consideravelmente abaixo. E o Bayern de Munique, ele ganha o jogo 4-2. O Flamengo faz um bom jogo, sim. O Flamengo não fez longe de fazer um jogo ruim. Mas a questão é, o Bayern controlou o jogo na medida do possível e sempre que acelerava o Flamengo não tinha muito o que fazer ali. O Bayern começou o jogo num ritmo muito bom, pressionando a saída ali do Flamengo. O Flamengo errou 2 vezes a saída ali, não estava conseguindo jogar bem nos primeiros 10 minutos. E com 10 minutos de jogo, estava 2-0 já para o Bayern de Munique. O jogo, talvez ali a sensação é que viria uma goleada histórica, talvez, a gente sabe como os alemães são. Mas o Flamengo, depois disso, conseguiu administrar um pouco melhor, criou algumas oportunidades. O Neuer, de fato, assim, não tem nem o que falar dele, né? O maior goleiro da história, talvez, pelo menos para a maioria das pessoas, e para mim também é. Ele faz uma defesa sensacional no chute do Luiz Araújo. É uma grande defesa mesmo, ele a queima-roupa, um chute forte, ele pula ali na bola, consegue fazer a defesa. E a equipe do Flamengo conseguiu criar mais chances, mais oportunidades. A gente via que o Bayern sentiu que o jogo estava tranquilo, eles deram uma tirada de pé, e aí o Flamengo começou a pressionar, o Neuer fez a defesa, depois o Gerson faz um belo gol, um chute muito forte, o Neuer ainda tenta ir na bola ali, mas não dava tempo, podiam ter 2 ali que não iam alcançar, foi uma pancada do Gerson. O Flamengo faz o 2-1, e aí o Bayern, vendo que estava já se sentindo pressionado, eles voltam a acelerar o jogo, e aí de fato é um momento que houve a maior dominância. O Bayern acelera, e o Goretzka no chute de fora da área, totalmente livre, a marcação do Flamengo falha ali novamente, e o Goretzka faz o gol do 3-1. O jogo vai para o intervalo, e logo no começo do segundo tempo o Flamengo tem um pênalti, o Jorginho converte o pênalti ali, né, um toque de mão do Olísio dentro da área, um lance bobo, mas o Flamengo faz o 3-2. Em alguns momentos o Flamengo deu a entender que ia de fato ali para cima com tudo atrás do empate. O Bruno Henrique chegou a ter uma oportunidade, acabou não conseguindo fazer o gol. O Bayern de novo, ele acelera o jogo um pouco mais, e o Luiz Araújo, que vinha sendo um dos destaques do jogo até então, ele na entrada da área tenta driblar vários jogadores ali, ele consegue driblar alguns, mas ele perde a bola. Um lance rápido ali, Harry Kane, que foi um dos grandes destaques do jogo também, ele fecha o jogo 4-2 para o Bayern, e ali o Flamengo ainda tentou algo interessante que a gente viu no final do jogo, a equipe do Flamengo saía no contra-ataque, o Bayern matava, na primeira oportunidade eles estavam dando carrinho mesmo ali para não deixar o Flamengo crescer no jogo, então vários jogadores foram tomando o amarelo. A gente vê que a equipe do Bayern, eles jogam sério. O Kimmich teve lance ali que o Neuer faz defesas e dá para ver a vibração deles. Eles jogam para valer ali, a cultura do Bayern de Munique é essa. Então assim, eles fizeram um jogo cadenciado em alguns momentos, e nesses momentos principalmente o Flamengo conseguia ter algum controle ali do jogo, atacar, pressionar,
mas quando o Bayern acelerava o jogo um pouco mais, a gente via que o Flamengo ali não tinha muito para onde correr e ele se sentiu acuado ali em vários momentos. O final foi 4-2. O Bayern foi totalmente dominante ao longo do jogo, mereceu a vitória, confirmou o favoritismo que tinha e vai enfrentar no sábado, 1h da tarde, o PSG. A gente vai ter aí um grande confronto. A gente vai fazer um vídeo ainda essa semana, quando finalizar todos os classificados para as quartas, analisando cada confronto com os palpites também, para a gente ver, porque vai ser um grande jogo. O atual campeão europeu PSG contra o Bayern de Munique. Jogo único, quem perder vai para casa, quem ganhar já vai direto para a semifinal do Mundial de Clubes. Então assim, até aqui foram 4 grandes jogos. Ainda hoje vamos ter mais 2 jogos. Vamos ter de novo o Brasil contra a Europa. O Fluminense vai enfrentar a equipe da Inter de Milão. E 10 da noite teremos Manchester City e Al Hilal, que também vai ser um grande jogo. São 2 jogos interessantes que tem um favorito claro. Tanto a Inter de Milão quanto o Manchester City são fortes favoritos nos jogos de hoje, mas são 2 desafiantes que assim tem potencial para fazer pelo menos uma gracinha ali. O Fluminense, principalmente se aproveitando da questão da Inter, ainda não está 100%. É um novo treinador, o trabalho começando. Depois da derrota ali na final da Champions, a Inter começou meio mal no Mundial. Fez um bom jogo contra o River, é verdade. Então o Fluminense foi o contrário. O Fluminense começou bem o Mundial e foi piorando com o tempo. Mas o Fluminense tem total condição de fazer um jogo duro. Quem sabe, né? Eu acredito que a Inter vai passar sem tantas dificuldades e o Manchester City da mesma forma. Acho que vai ser um grande jogo, né? Quem passar do jogo do Fluminense e Inter pega quem passar de City e Al Hilal. Meu palpite é que o City vai ser um dos finalistas. Lá atrás no vídeo, né, da tier list, a gente colocou o City como um dos favoritos e eu mantenho isso. Eu acho que o City vai conseguir chegar na final, mas isso é um papo para mais para frente. Eu quero que você deixe aí nos comentários quem você acha que passa para os jogos de hoje. Se algo te surpreendeu nesse final de semana, se já foi tudo dentro do esperado. Comente aí também quem você acha que vai avançar para as quartas, para a semifinal. Já vai deixando aí seus palpites. Muito obrigado para você que ficou até o final. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal também. Tem sido muito importante. O canal vem crescendo e eu conto muito com o apoio de todos vocês. Como eu disse, né, a gente vem buscando melhorar cada vez mais, fazer algo que fique interessante para vocês. Então deixa o like que ajuda bastante, se inscreve aí e até a próxima. Tchau, tchau.